Continuamos aqui na ASDEP, que é a Associação dos Delegados de Polícia Civil, e nós estamos hoje aqui aguardando o debate, as propostas dos candidatos ao governo do Estado, e eu tenho a honra e o prazer de receber o delegado Fernando Antônio Sodré, do Departamento de Polícia do Interior. Delegado, nós estamos hoje aqui precisando escutar as propostas dos candidatos, mas o foco principal vai nortear a segurança. Não, sem dúvida, acho a discussão extremamente importante. Acho que mais do que um debate do ponto de vista partidário, o que nos interessa aqui é o debate institucional. Propostas, debate para a segurança pública, debate para as questões que envolvem a Polícia Civil, que envolvem as carreiras da Polícia Civil, com foco a cada vez mais a Polícia Civil continuar evoluindo como instituição, como carreira e como órgão que presta segurança pública à sociedade gaúcha. Delegado Fernando, a sociedade clama muito por segurança, mas segurança é um tema complexo, não é tão fácil, porque existe também uma queixa muito grande da Polícia Civil, dos brigadianos, dos advogados e principalmente da sociedade, que a polícia prende muito, mas a justiça solta muito também. Na verdade essa demanda, ela tem uma certa razão de ser, mas ela pode estar direcionada para a instituição errada ou para as instituições, porque o problema todo é o seguinte: a polícia cumpre o seu dever de prender, o judiciário cumpre o seu dever de soltar. O problema não está no judiciário, o problema está na legislação. Nós vamos ter um debate no Brasil que envolva a segurança, que envolva os aparatos de segurança pública, mas que seja amplo. Primeiro, porque a segurança pública é uma questão complexa, como tu disseste, não é um item ou dois itens no desenvolvimento de segurança, não é só polícia, não é só justiça, envolve uma série de coisas, exatamente. E ainda por cima a questão da legislação, nós precisamos discutir ela com mais profundidade, a partir de uma escolha política do que a gente quer, porque essa discussão de que a polícia prende e a justiça solta, ela é real, mas ela é desfocada, porque o problema não está nem no judiciário, nem na polícia, está na legislação, que impõe para a polícia fazer a prisão, como tem que ser feita, está sendo feita, e muitas vezes impõe para o judiciário ter que soltar a partir dos requisitos que a lei autoriza. Então nós precisamos discutir isso politicamente para ver até que ponto nós queremos que a justiça solte, até que ponto nós temos que prender, para que a gente possa chegar num sistema que a sociedade entenda como razoável ou ideal, e aí buscar os resultados que aumentem a segurança da sociedade, dos cidadãos. Nos últimos acontecimentos aí, podemos dizer assim, dos últimos 2, 3 anos, antes havia assim um consenso que o pobre era muito penalizado e o rico pouco penalizado. Parece que está invertendo, ou está chegando a um ponto de equilíbrio. O que está acontecendo é que a investigação qualificada, que está se aprofundando cada vez mais nos órgãos de persecução penal no Estado, especialmente a Polícia Civil, e nos estados e no governo federal, a Polícia Federal, está conseguindo fazer uma investigação que alcance também não só a criminalidade visível, que é aquela criminalidade do dia a dia, da rua, do furto da bolsa, do assalto e tal, mas que chegue numa criminalidade mais elaborada, na mansão, na piscina, no carro de luxo, no banco. Então isso só vai aparecer, e só tem como aparecer, a partir de uma investigação qualificada que busca esses elementos que não estão visíveis para a sociedade. É uma criminalidade que não é uma criminalidade oculta, mas é uma criminalidade que depende de um trabalho quase que arqueológico de busca de prova para poder comprovar. Às vezes muito inteligente e muito arquitetado. Não, sem dúvida nenhuma. Delegado, vamos explorar um pouco mais aqui. Os brigadianos, a Polícia Civil, todos clamam por plano de segurança e menos plano de governo, para que a cada 4 anos não sejam modificados a metodologia, os processos. Isso, estamos chegando próximo? Estamos, acho que nós estamos. Há um amadurecimento muito claro das instituições todas, há um amadurecimento do poder político nesse sentido, da necessidade de nós constituirmos instituições de Estado e constituirmos instituições planejadas do ponto de vista das necessidades do Estado e da sociedade e não dos governos. Isso me parece cada vez mais está amadurecido tanto nos agentes políticos quanto nas instituições, seja em nível de gestão das instituições, seja em nível de execução. Todo mundo hoje já tem certeza de que o caminho para a segurança pública é um caminho de buscar a gestão de Estado. Cada vez mais a Polícia Civil está caminhando nesse sentido, e no caso da Polícia Civil gaúcha,
nós não temos dúvida que o caminho trilhado nos últimos anos tem sido nesse sentido, de profissionalizar, de criar uma gestão de Estado e de criar uma situação em que a Polícia Civil possa cada vez mais ser um órgão que preste serviços à sociedade, independente do governo, porque nós temos que trabalhar independente dos governos. É lógico que a gente sabe que o agente político, os planos de governo têm perspectivas diferentes, perfeito, mas as perspectivas têm que caminhar dentro de um espectro que é a Polícia de Estado, que é a polícia que atende o Estado Democrático de Direito e que atende as necessidades da sociedade, e o poder político cada vez mais está ciente disso e nós gestores também. Nós estamos aqui aguardando os candidatos ao governo do Estado, apresentando seus planos. E como é que o senhor está vendo um balanço do interior? Olha, o interior no Rio Grande do Sul é muito pujante. O interior do Rio Grande do Sul, a polícia gaúcha do interior é uma polícia muito envolvida com as comunidades, muito dedicada ao trabalho, tem uma proximidade muito grande com as sociedades que ela serve. Isso para nós traz sinergia, traz envolvimento comunitário, traz conexão, traz apoio das pessoas e traz compromisso. Por quê? Porque à medida que você também recebe aporte e apoio da comunidade, você é obrigado a responder também de uma forma mais eficiente. O interior me parece que dentro desse processo tem muito a contribuir, não só com a instituição Polícia Civil, mas com a segurança pública do Rio Grande do Sul. O que podemos esperar desse debate? Um debate acalorado ou técnico? Eu acho que as duas coisas, mas a impressão que nós temos é que ele vai se direcionar mais para o debate técnico, porque a nossa questão, por ser instituição de Estado, nos força a um debate ser mais focado nas questões técnicas e de necessidades institucionais. Eu acho que é por aí que deve caminhar o nosso debate. Conversei aqui com o delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira, que é diretor do Departamento de Polícia do Interior. Obrigado, delegado. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos. Delegado Miller, hoje aqui na Associação dos Delegados de Polícia Civil, ex-presidente aqui da casa, um momento importante para a segurança, para a polícia, para escutar as propostas dos candidatos ao governo do Estado. Exatamente, nós nos sentimos muito distinguidos com essas presenças aqui, lamentamos algumas ausências, mas a gente também tem que compreender. Para nós, delegados de polícia, essa reunião é muito importante, porque significa para nós a reafirmação de um processo democrático que avança. Muito obrigado. Podemos dizer, delegado Miller, público de Grenal hoje aqui significa que os delegados estão preocupados com a segurança, né? Estamos muito preocupados. Tem delegados aqui de todos os pontos do Estado. A representatividade é ótima, não precisa ser melhor. E eles querem ouvir os candidatos. Vão ouvir com prazer. Obrigado. Um abraço. Estamos hoje aqui na ASDEP, na Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e eu tenho a honra e o prazer de receber a delegada Tatiana Bastos, que é titular da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, que hoje vai acompanhar aqui a proposta dos candidatos ao governo do Estado. Delegada Tatiana, que é da Delegacia da Mulher, estamos evoluindo no sentido da aceitação maior da mulher na sociedade? Sim, na verdade esse é um grande desafio, né, que é justamente que as mulheres possam cada vez mais ocupar espaços de poder, de decisão, de liderança. Eu quero louvar a iniciativa da ASDEP de promover esse debate. Isso é extremamente importante para todos nós que somos delegados, que trabalhamos diariamente com várias questões e mazelas sociais, que a gente possa ter esse espaço de discussão, de debate, de poder justamente fazer questionamentos aos nossos candidatos ao governo do Estado, em todas as esferas de políticas de segurança pública, políticas de proteção à mulher e de outros grupos vulneráveis. Na trajetória, na história que chegou à humanidade, parece que é inadmissível hoje as mulheres ainda sofrerem uma certa discriminação salarial, cultural, social e etc., porque nós estamos em pleno século XXI. Exatamente, mas infelizmente as mulheres ainda não estão em condições de igualdade fática, material na nossa sociedade. Nós precisamos ainda avançar muito e por isso que políticas, principalmente de prevenção, né, políticas de igualdade de gênero e várias ações nesse sentido ainda são fundamentais. Nós ainda ocupamos uma situação que não estamos em igualdade de direitos e oportunidades.
para que os homens, principalmente os esposos, possam respeitar as mulheres, tiver menos agressão e até na rua mesmo, seriam leis mais fortes? Na verdade, nós precisamos cumprir, né? Cumprimento das leis. Nós temos até uma inflação legislativa no nosso país. O que nós precisamos, de fato, é cumprir, para que essas leis sejam efetivamente cumpridas e que a gente tenha também visibilidade para todas as questões de gênero. Nós ainda temos esse reflexo de um sistema patriarcal, sexista, onde as mulheres ainda ocupam uma situação de desigualdade em vários espaços públicos e espaços privados. Isso deveria começar já na educação, lá na família e na escola. Com certeza, isso a própria Lei Maria da Penha prevê, né? Uma educação inclusiva de gênero, para que a gente possa discutir essas questões desde a mais tenra idade, já nas séries iniciais, na educação inicial, né? No ensino fundamental, que a gente possa debater essas questões de gênero e não naturalizar essa discriminação e toda essa violência contra a mulher. Hoje, os candidatos ao governo do estado estarão aqui. A sociedade clama por um plano de segurança e menos plano de governo. O que a gente pode esperar hoje dos candidatos? Na verdade, a segurança ela passa por várias questões, né? É importante que esse debate seja bastante aberto, bastante amplo e que trabalhe não só políticas de repressão e de aprisionamento, que é o que nós mais temos hoje em dia, mas principalmente políticas de prevenção social à violência. É isso que nós esperamos, poder atacar não só o sintoma, que é a violência, que é a criminalidade, mas atacar também as causas. Seriam educação, saúde, lazer, esporte? Exatamente, né? A segurança pública passa por diversas ações nas mais diversas áreas. Qualificação profissional, moradia, política de educação, política de assistência social, emprego. Então tudo isso é extremamente necessário porque são ações que vão prevenir, né, a formação da violência e da criminalidade. Conversei com a delegada Tatiana Bastos, que é titular da Delegacia da Mulher. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, delegada. Eu que agradeço e mais uma vez parabéns às DEP por essa iniciativa, por esse debate de hoje. O que podemos esperar desse debate com os candidatos ao governo do estado em relação a um plano de segurança? Nós temos muitas expectativas de que se mantenha a paridade de vencimentos, o direito à aposentadoria em sua integralidade, que os nossos salários sejam pagos em dia e que a polícia tenha finalmente uma reposição de policiais, porque nós temos hoje muito menos policiais do que há 20 anos atrás. Exatamente. Eu diria que de 100%. Nós teríamos que, no mínimo, dobrar e ainda não atingiria o ideal. Viaturas caindo aos pedaços, tudo isso é preciso se colocar. No interior do estado eu até não tenho tido mais contato, mas posso falar pela grande Porto Alegre, são horríveis. Nós estamos com deficiência de viaturas, de equipamentos, em suma, de tudo. Nós trabalhamos com amor à camiseta e por isso temos um bom desempenho, apesar de tudo. Delegado Paulo, há um consenso que a polícia, o brigadiano prende muito, a polícia civil prende muito, mas a justiça solta mais ainda. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Cumprir a legislação à risca, inclusive o judiciário. Se o Ministério Público, a polícia e o judiciário cumprirem, certamente não vai haver isso. Alguns juristas levantam a seguinte hipótese: melhorar as leis para que a polícia possa se tornar mais eficiente. Sem dúvida, as leis precisam serem aprimoradas, precisam acompanhar a modificação da criminalidade, que aumentou em número e principalmente em violência. Então é preciso que as leis se adequem, é preciso que a maioridade seja considerada já aos 16 anos, entre tantas outras coisas. Delegado, o senhor com 45 anos de experiência como delegado, se tivesse que fazer um pedido para os candidatos ao governo do estado, qual poderia ser? Deem condições para a polícia trabalhar,
ou seja, deem policiais, deem recursos materiais e deem salários adequados, justos e pagos em dia. Obrigado, delegado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu agradeço para vocês, que é uma oportunidade de manifestar a nossa opinião. Estamos hoje aqui no debate dos candidatos na ASDEP. Eu tenho a honra e o prazer de receber a delegada Márcia Scherer, que é candidata a deputada federal. O que podemos esperar desse debate hoje? É extremamente interessante, porque é momento também da categoria comprometer os candidatos com as suas proposições e fazê-los entender a importância da carreira do delegado e da delegada de polícia na sociedade e o quanto é representativa a nossa entidade perante a entidade e a sociedade de uma maneira geral. A polícia, a brigada, tem um clamor muito grande entre as corporações de segurança que esteja um plano de segurança e menos plano de governo. Sim, eu acho que nós como instituições também devemos nos tornar legalmente, nós devemos ter mais força para conseguir fazer a proteção da sociedade. Isso, na verdade, é o que a sociedade quer hoje, que o sistema de garantias está muito ampliado e os órgãos de repressão e proteção estão com menos força para fazer e cumprir bem o seu papel. Obrigado. Obrigada, querida. Continuamos aqui na ASDEP, que é a Associação dos Delegados de Polícia, hoje com a presença dos candidatos ao governo do Estado, que vão debater. O foco principal é a segurança, que é o grande gargalo da sociedade. Eu tenho a honra e o prazer de receber o delegado Paulo César Caldas Jardim, delegado da 1ª Delegacia de Polícia. Delegado, o que podemos esperar desse debate? Um debate acalorado, um debate técnico, um debate esperançoso? Na realidade, a nossa expectativa é assistir, é ver pessoalmente as reais propostas dos candidatos, né? Nós temos ouvido muita coisa, mas só porque alguém disse, né? Então nós queremos ver hoje pessoalmente qual vai ser o enfoque que eles vão dar, principalmente em função de uma possível reforma administrativa do funcionário público. Ontem o senhor deu uma entrevista para o Fantástico e o estado do Rio Grande do Sul parece que tem uma certa dificuldade de conviver com a modernidade, que hoje o mundo está plural, o mundo está democrático, as pessoas passaram a aceitar mais as pessoas, mas parece que o Rio Grande do Sul está um pouco lento nessas relações. Eu diria assim, a entrevista ontem basicamente foi em cima do problema do neonazismo. Nós chegamos, graças a Deus, com ação de polícia judiciária muito forte, nós combatemos diretamente o neonazismo e, para nossa felicidade, hoje nós podemos dizer que o movimento neonazista não está fluindo no Rio Grande do Sul. Está sob controle, absolutamente sob controle. Algumas cenas são chocantes porque eles iniciaram as atividades em 2005, aliás, em maio de 2005, exatamente no momento em que o mundo comemorava 60 anos do fim do Holocausto, eles fizeram aquela ação paramilitar, ou seja, de forma forte, de forma maldosa, a esfaquear aqueles meninos só porque estavam com kippah. Mas qual é a mensagem deste momento? Naquela época, para nós, a mensagem chegou da seguinte forma: vocês estão comemorando o fim do Holocausto, mas nós estamos aqui. O movimento nazista ainda existe. E somos contra negros, contra judeus e contra homossexuais. E isso que a polícia combate. Hoje o mundo está cada vez mais plural. Hoje a base da democracia é o diálogo, os diferentes se aceitando. É inadmissível isso, não é, delegado? Eu acho que basicamente é o respeito, né? As pessoas podem ser diferentes, podem ter suas opções e devem ser respeitadas por isso. Aliás, que seria um procedimento muito democrático, não só democrático, um procedimento de convivência social. Né? Nós aprendemos muito mais com o diferente do que o igual, né? Com certeza. É impressionante, mas é bem assim. É importante escutar o diferente, né? A gente aprende muito, Eu, por exemplo, nessa guerra, nesse combate contra o neonazismo, num determinado momento, quando havia aquelas passeatas livres ali na Redenção, eu fazia a reunião com o pessoal, com os homossexuais, com os gays, com as lésbicas,
com as prostitutas, com os trans. Então, nós nos reunimos para ver algumas providências que tínhamos que tomar, principalmente algumas senhas, alguns códigos para evitar ataques semelhantes a acontecer em São Paulo. E eu confesso que eu aprendi muito com eles, não só pela forma comportamental, mas acima de tudo com alguma escala de valores, alguns critérios, né? E são gente muito boa, tem a sua opção, vamos respeitar a opção deles e vamos protegê-los daqueles que entendem diferente. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Estamos hoje aqui na ASDEP, na Associação dos Delegados de Polícia Civil. Eu tenho o honra e prazer de receber a delegada Anitta, que é candidata a deputada estadual pelo PDT. Candidata, o que podemos esperar dos candidatos ao governo do estado em relação à segurança? Bom, boa noite a todos. É muito importante esse debate que vai acontecer hoje aqui na nossa associação, exatamente para a gente saber quais são as propostas dos candidatos que aqui estarão presentes para a segurança pública. A categoria dos delegados de polícia é uma categoria muito engajada nessa questão da política, que precisa manter os direitos e manter uma segurança pública forte, e nós esperamos que seja um debate saudável e que realmente venham ao nosso encontro as propostas dos candidatos para que satisfaça, né, as demandas da categoria dos delegados de polícia e da Polícia Civil como um todo. E mais ainda, dos servidores públicos que estão precisando realmente de um pouco mais de cuidado e deixar de serem considerados o grande problema da máquina do governo do estado. Delegado Cleiton, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, um balanço sobre a apresentação dos candidatos ao governo do estado em relação ao grande gargalo, ao grande anseio da sociedade, que é a segurança. Eu acho que foram bem efetivos, sim, em demonstrar parte dos seus planos de governo, né? Responder aos anseios da categoria, que na verdade são os anseios da sociedade, né? A sociedade está clamando por segurança pública. Finalizando o seu discurso, a sua narrativa foi que a Associação dos Delegados está aberta para o diálogo, mas não deixará de passar em branco de cobrar segurança para a sociedade. Não, isso é verdade. A Associação dos Delegados tem esse dever, tá? Nós somos representantes dos delegados de polícia, que são trabalhadores da segurança pública, tá? São quem dirige a Polícia Civil e, portanto, parte da segurança pública do estado. Então é necessário, sim, que a gente cobre, seja contundente em algumas ações. Podemos dizer que esse evento hoje aqui, na Casa dos Delegados, na Associação dos Delegados da Polícia Civil, é um marco histórico mostrando o compromisso da ASDEP com a sociedade, com a segurança. É verdade, é a primeira vez que a gente faz um encontro com todos os candidatos, né? Alguns não puderam vir, infelizmente, por agendas ou por opção, né, de não querer debater com parte da sociedade, com representantes da sociedade, com os delegados, mas os que vieram demonstraram respeito à classe e repassando o que nós esperamos à frente agora. Uma mensagem aí para a sociedade da preocupação que a ASDEP está em relação ao dia a dia do cidadão, do trabalhador, de quem vive na sociedade, desde a criança que vai à escola até o trabalhador que vai e volta para casa. Na verdade, nós temos, assim, além dos interesses corporativos, é claro, né, representamos uma classe, nós temos a representação, inclusive, entregamos um plano de ideias dos delegados para que fosse cumprido. Um plano da categoria, para a categoria, mas também um plano para a sociedade, segurança pública para a sociedade. Eu acho que é importante nós contribuirmos de uma forma ou de outra, além do nosso trabalho, com ideias, né? Com ideias, porque nós laboramos nessa área e é muito importante isso. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a presença.
Tenho o prazer de receber o delegado Ajaribe Pinto, que é o presidente em exercício da ASDEP. Um balanço sobre o que foi colocado, porque o senhor também foi um protagonista desse grande debate. Bem, primeiramente eu quero mandar um abraço ao nosso grande presidente, né, Dr. Cleiton, que está temporariamente licenciado. No mais, eu quero dizer que deu, né, vimos, aliás, né, um evento em que os candidatos que concorrem ao governo do estado, convidados a comparecerem aqui e trazerem até nós as suas ideias, né, sobre segurança pública e sobre o policial e sobre a carreira do delegado de polícia. O senhor sentiu uma preocupação muito grande de todos os candidatos em relação à segurança? Porque nos outros anos a segurança fazia parte do discurso e parece que os candidatos estão preocupados realmente em ajudar a resolver o problema da segurança. Sem dúvida. O que nós enfrentamos, que é o mal hoje, o grande problema, né, que aflige a todos os gaúchos, a todo o estado e até ao Brasil, é a questão da segurança pública. Então, os candidatos que estão aí têm que trazer aquelas propostas que venham minimizar o problema da segurança pública. E poucas pessoas têm ideia da dimensão da segurança, que não é só no aspecto físico, mas segura a democracia, o Estado de Direito, o Estado de ir e vir. A importância da segurança é vital na vida do ser humano. Sem dúvida nenhuma, né? Hoje nós vivemos dentro das nossas casas, enjaulados, a ditadura do medo, sem dúvida nenhuma, né? Então, que esses senhores, que esses candidatos tragam até nós essas questões de como eu disse, minimizar segurança, e aí entra uma série de fatores, não só do policial, como a questão de presídios, né, do segmento da área de segurança pública, de legislação que tem que ser alteradas, né, para que se possa ter fundamental. Sem a legislação, como essa legislação está, vai ser difícil a segurança, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que alterar a legislação da questão penal, da questão do cumprimento da pena, da questão do encarceramento, da questão das saídas temporárias, da questão de não ter onde colocar os presos. Bom, e a ASDEP hoje demonstrou que está aberto ao diálogo e à ajuda, né? Sem dúvida nenhuma, nós entregamos aos candidatos, a cada um deles, uma sugestão de plano de governo, porque nós temos entre os delegados, né, então, todos os delegados são muito qualificados para apresentarem proposta, plano e estarem presentes e participarem com cada um desses candidatos ao governo do estado. Obrigado, delegado. Muito obrigado.